Os livros, eu acho que eles são retratos de fases minhas que eu fico muito fissurada com um assunto, ou com uma pessoa, ou com, com algo, né? Eu não sei quando começar isso daqui. Meu Deus, quando a Julia fala que eu tenho muito livro, parece que eu tenho mesmo, né? Essa daqui é a minha biblioteca toda empacotada. Bom, também tem os meus quebra-cabeças, meus jogos, que não são muita coisa, é majoritariamente livro aqui. E aí a Julia tá me zoando porque essa daqui de baixo, é a biblioteca dela. E é o que, amiga? Quantos por cento é mangá? 85% é mangá. E o que você tem a dizer sobre isso? É só uma otaku fedida, né? Oi time, aqui quem fala é Julia Jacob de Amatemaníaca, e se você minimamente está seguindo esse canal nesses tempos, você sabe que nós estamos em tempo de obra-prima, estamos reformando um apartamento, estamos fazendo vídeos de matemática com um plano de fundo na obra, então se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima para você ir lá e poder acompanhar a nossa obra-prima, mas a obra-prima chama mudança. Então hoje a gente vai passar pela minha estante e ver todos os livros que eu tenho de matemática, aproveitando esse momento em que a gente vai ter que transladar todos os meus livros de endereço. Tem algumas coisas de paradidático por aqui, tem algumas coisas de quadrinho, tem os meus livros textos, né, em inglês, em português, meus livros textos voltados para a educação matemática. Nessa estante aqui ficam todos os meus livros de divulgação matemática. Aqui para baixo ficam os meus livros de literatura. Aqui em cima tem alguns dos meus jogos quebra-cabeça, não sei se vocês têm interesse, mas isso aqui também vai entrar na caixa. Aqui no meu quarto, na minha cabeceira, ficam os que eu tô olhando mais recente, lendo antes de dormir. E em cima da minha área de trabalho, eu deixo os que eu acesso com mais frequência. A gente vai encaixotar o que couber nessas caixas aqui, depois a gente busca mais caixa e termina. Muito provavelmente na obra-prima que a gente vai agora, a gente não vai ter essas estantes disponíveis para colocar os livros, porque elas vão fazer uso por enquanto na cozinha, até que a gente tenha todos os móveis. Todo mundo sabe, né, que quando a gente se muda, a gente acampa na casa por um tempo. Então o que eu quero fazer é conseguir encaixotar os meus livros de uma maneira que eu consiga encontrar eles depois, de forma fácil, se eu precisar acessar alguma coisa. Eu vou começar mostrando para vocês os meus livros de biografias. O primeiro que eu vou colocar aqui, na verdade não é um livro, é um caderno estilo revista do Jacopales. Eu participei do evento de 80 anos dele. Bom, e quando o matemático faz aniversário, a gente fala de um evento, a gente tá falando de um congresso. Esse daqui, na verdade, é um livro que eu tenho um capítulo dele. São várias pessoas que deram testemunhos, escreveram esse livro, né? E uma dessas partes é minha, que é Declare Independência, como a matemática muda as vidas no Brasil. Eu tenho também esses dois livros que foi a Blucher que me presenteou. Essa série é muito fofa. Chama Pequenos Livros sobre Grandes Pessoas. E eu tenho do Stephen Hawking e da Marie Curie. É lindo. Eu tenho um livro também da Maria Laura, Mouzinho Leite de Lopes. Então, essa daqui que foi uma pessoa muito importante para a história da matemática no Brasil. Esse daqui tá em bibliografias, mas não é nenhum matemático, tá? É do Roland Barthes, que é uma pessoa que eu fiquei fissurada por um tempo na vida. E aí eu tenho também Educadoras Matemáticas, Memória, Docência e Profissão. Esses dois livros, tanto da Maria Laura quanto da Educadoras Matemáticas, eu ganhei de presente de pessoas muito queridas lá da UFRJ. Eu tenho também notas autobiográficas do Albert Einstein. Temos também Super-Heróis da Ciência. Esse daqui foi um presente das meninas do Nunca Vi um Cientista, né? Que inclusive elas são duas das escritoras desse livro, tem também o Renan, mas eu ajudei eles na parte do Arthur Ávila, que elas queriam falar sobre sistemas dinâmicos, caos. Achei muito legal porque eu ajudei elas a escrever essa partezinha e elas depois me presentearam também. Esses daqui eu uso com bastante frequência, então eu vou deixar eles naqueles livros que ficam lá no meu quarto, né? Bom, não vou ficar no meu quarto, mas vão ficar no escritório de mais fácil acesso. E é o Desbravadores da Matemática, que é do Ian Stewart, da Zahar. Eu tenho gostado bastante desse livro aqui. Uma coisa que eu sinto falta é um pouco das referências às 50 cientistas que mudaram o mundo da Blucher. Pra quem não sabe, uma história curiosa é que eu sou a embaixadora desse livro da Blucher. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem a nota certinho. Foi muito especial. Eu, inclusive, tenho um quebra-cabeça desse livro. Depois eu mostro pra vocês na parte de quebra-cabeça. Toda vez que eu me mudo, que eu mudo distante, é a mesma coisa. Tem que fazer carinho neles. Avisa que tem um vídeo já que você faz livros. Tem vários vídeos meus de livros, porque eu acho que falar de Júlia e não falar de livro é muito difícil. Então,
Depende da Júlia, é verdade. Você não vai mostrar seus livros, não? Sérgio também. Tem a biblioteca dele, ó. Aquela mala. É só livro. Só livro em espanhol, sim, meu amor. Ah, é. 22 quilos de livro em espanhol. Agora a gente entra numa categoria de livros que eu amo e defendo muito, que são os livros paradidáticos. Não sei se vocês lembram qual época vocês são também, né? Eu cresci com essa coleção aqui do Monteiro Lobato. Dentro dessa coleção de livros, esse daqui é o número 6, focando meninas, é o número 6. E esse daqui tem tanto a Emília no País da Gramática como a aritmética da Emília. Tem uma proposta paradidática tanto na língua portuguesa quanto na matemática. Então é uma aventura da Emília, uma grande história com os personagens que a gente já conhece do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu tenho, inclusive, esse daqui, uma versão comentada, que é uma edição da Globinho. Ela é bem bonita, inclusive. Dentro dessa história, ela conta um pouco dessa vivência dela com a aritmética. Eu tenho também um livro que eu amo, que é da Blucher, que chama Desventuras na Ciência. E, na verdade, a proposta desse livro aqui foi do Jim Jordan, que colocou um tweet falando sobre as desventuras na ciência e outros 25 cientistas foram selecionados lá para contemplar 25 histórias desse livro. Então ele vai falar, por exemplo, o dia que uma cientista foi fazer escavação e lambeu um osso do KFC achando que era um fóssil. E aí aproveita esse lugar para poder falar o que é um fóssil, como identificar ele e tudo mais. São histórias engraçadas de cientistas reais que faz um papel de ensinar alguma coisa de ciência aqui também por volta. Então é muito divertido, muito bonita essa edição. Eu tenho também do Rafael Procópio, que eu acho que entra um pouco nesse lugar. Sou péssima em matemática, então ele conta uma história de uma criança, né, que tá indo pra escola, vai observando a vida ao redor dele e vai percebendo alguns padrões, algumas coisas interessantes. Então, na época, eu fiquei muito feliz que o Rafa tava sendo um brasileiro produzindo um livro de divulgação científica paradidático no Brasil. Eu tenho mais 2 séries de livros. E essa daqui também é de sebo. Eu tava até vendo que eu tenho as etiquetas aqui. Cada um desses daqui foi R$13. E eu acho que esse daqui não foi muito longe disso. E quais são essas 2 séries, né? A primeira chama Vivendo a Matemática. E essa série aqui, ela é do Nilson José Machado, que em especial, ele foi meu primeiro orientador de graduação. A gente estudou fragmentação disciplinar. Inclusive, conversa um pouco disso no vídeo que tá aqui em cima, que a gente conversa sobre os pilares fundamentais da obra-prima. E também fala sobre esses pilares fundamentais da matemática em cima das ideias do Nilson. Então, essa série é muito bonitinha, por exemplo, essa é polígonos, centopeias e outros bichos. Então, vai aproveitar dos bichos para poder apresentar uma matemática. E, tem várias propostas de atividade, mas também tem uma história, é bem interdisciplinar, tá vendo? É bem bonito, bem gostoso. E tem vários títulos. Semelhança numa mera coincidência, geometria dos mosaicos, lógica, é lógico, medindo comprimentos, números e histórias da civilização, descobrindo o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui, não é a coleção completa, mas é a coleção que eu achei em sebo. E eu consulto bastante, eu acho muito legal para ter ideia de como apresentar algumas coisas, como falar. Às vezes eu tenho contato com alguns estudantes e eu introduzo assuntos usando esses livros. E eu tenho essa outra série também que chama Pra Que Serve Matemática, que é do Imenes, Jacobo e Leles. Eles são escritores de livros didáticos, né? Mas eles também têm uma série de livros para didático. E aí eu tenho aqui de frações e números decimais, números negativos, geometria, proporções, álgebras, equações do segundo grau. E esses daqui, eles são bem ilustrados. Tem algumas ilustrações que, assim, não envelheceram tão bem, né? Mas eu acho que a matemática que tá aqui, a gente entende ela, aproveitando o que tem de muito legal desses livros aqui, tá bom? Eu tenho visto cada vez mais e escutado cada vez mais histórias de pessoas que estão abandonando seus livros físicos e indo para livros somente digitais. Primeiro que para carregar uma viagem, por exemplo, ter um livro digital é muito menos custoso em espaço, em peso. Você pode levar muito mais livros. Se for um livro texto também, é muito mais fácil você conseguir pesquisar. E às vezes também os livros que a gente precisa consultar, nem sempre eles são baratos também, né? Tem isso. Principalmente a matemática se beneficia muito disso, né? A gente consegue fazer matemática de qualquer lugar. Então, se a gente viaja no meio da nossa pesquisa, a gente pode simplesmente levar todas as nossas coisas juntas. E eu concordo com isso tudo. Eu entendo todas as pessoas que, inclusive, optam por livros digitais, né? Eu entendo esses movimentos. E eu utilizo também, né? Desse artifício. Mas eu confesso que se o livro for acessível, por exemplo, às vezes a gente está usando uma literatura matemática, né, brasileira. E a gente tem hoje editoras como a EDUSP, como a Livraria da Física, a da Unesp, a gente tem a SBM, a gente tem um tanto de editoras hoje que publicam coisas que são
muito boas em língua portuguesa, então de uma forma acessível pra gente, né? E acessível também financeiramente. Então, quando eu tenho um caso desses de que o livro é acessível, eu encontro num sebo, alguém tá abrindo mão desse livro, eu confesso que eu prefiro ter ele fisicamente. Eu sou uma pessoa que ama livro físico, sou uma pessoa que gosta do toque, gosto de fazer anotações, que eu gosto de fazer registro. Nossa, que a poeira que acumula na lombada do livro, ela incrusta. Não na lombada não, né? Nas folhas em cima. Uma curiosidade aqui no meio do nada, né? Eu tenho um livro de poesias que não existe mais, tá, meninas? Isso daqui é edição limitada, do Felipe Ghisoli, do Universo Narrado. Vocês já estudaram com o Ghisoli? Ou já viram algum vídeo de divulgação dele? E olha só, tem até uma dedicatória. Ai, meu Deus. E eu amo. Eu acho que o Ghisoli é uma dessas pessoas que a gente tem ideias muito parecidas. Então, quando a gente se encontra em evento, quando a gente tá junto, a gente esteve junto no Next Up, né? A gente ganhou no mesmo ano, a gente participou das aulas e dos workshops juntos. Quando a gente tá junto é muito legal. E eu acho que uma das coisas que une muito a gente, une muito o nosso conteúdo. As pessoas lembram muito de mim com ele e dele comigo, muito por conta da união que a gente tem mesmo com a escrita, né? Dessa pessoa que ama ler, também tem as suas referências e tá sempre compartilhando elas, né, com os seguidores. Ghisoli, um beijo pra você. Esse daqui, eu classifico ele como uma divulgação científica. Essa moça, Michelle Ryle, ela fez um livro só de gráficos curiosos. E eu simplesmente amo o trabalho dela, acho muito criativo. Ela vai fazer, por exemplo, um gráfico sobre vinho e ela vai usar os elementos do vinho. A taça, vai usar o borrado que dá o vinho no copo. Um gráfico sobre penteado, ela vai usar grampos. Se chama Am I Overthinking This? Eu estou pensando muito sobre isso, eu tô muito fissurada, né? Voltamos. Na verdade, pra vocês nem fui, né? Mas estou aqui com todos os meus livros, texto de matemática, para fazer mais uma caixinha. Será que vai caber nessa caixinha aqui? Veremos, não? Vamos lá, então eu vou mostrar primeiro o que eu tenho de cálculo para vocês. Vamos aqui a Introdução ao Cálculo Vetorial, do Fernando Lenarduzzi. Eu gosto particularmente bastante dessa edição. Eu acho que esse não é o único livro dessa edição, mas é o único que eu tenho. E eu acho bem feitinho, assim, o livro. Bastante exemplo, bastante exercício resolvido. Acho que quando a gente tá nesse nível aqui de matemática, ter exercício resolvido é uma mão na roda, ajuda muito a gente. E aí eu tenho também um cálculo em quadrinhos, que foi a Blucher que me presenteou. E aí esse daqui não é aquele cálculo em quadrinhos anime, esse daqui é do Larry Gonick, que é uma edição da Blucher. O que mais eu tenho em cálculo? Eu tenho cálculo em variedades do Spivak, esse daqui é um clássico. Nossa, então, deixa eu falar inclusive pra vocês, já que eu tô fazendo... Olha o que eu faço. Quando eu faço o exercício ou o exemplo, eu coloco a folha aqui, ó, abraçando o lugarzinho que tem esse exercício. Aí fica o livro comentado, comentários meu mesmo. Todos aqueles que fizeram análise já devem ter visto esse rosto aqui antes, que é o análise real de uma variável do Elon Lages. E aí eu tenho o Elon fino e o Elon grosso, que é como a gente costuma dizer. Bom, o Elon fino vai ter toda a teoria bem condensada, enxuta. Algumas coisas vão ser dadas como triviais e elas não são, mas ele não tem espaço para mostrar. Então isso daqui é bom para consulta ou para um curso de verão. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, eu recomendo esse daqui, porque aí várias das coisas que são exercícios no fino, esse daqui tá resolvido. Esse daqui tem mais detalhes, né? Conta mais exemplos, dá mais exercícios e tudo mais. Variáveis complexas, né, do Alcides. Então, eu tenho aqui um Geometria Analítica para todos. Esse daqui foi presente do Gustavo para mim, do meu amigo de mestrado. Não conheço muito, não usei esse livro, porém tenho aqui para consulta e também para quem sabe, né, se um dia eu for monitora, for professora dessa disciplina, álgebra linear. Então eu tenho aqui tanto o do Caglioli, esse daqui eu lembro que foi na minha época de graduação e eu peguei num sebo, e esse daqui é o curso de álgebra linear da Mary Lillian, e esse daqui é o que a gente costuma usar quando a gente tá fazendo lá no IME, que é onde foi o meu caso. Aí o que mais eu tenho por aqui? Bom, o que mais eu tenho por aqui? Eu tenho espaços métricos do Elon Lages Lima, esse daqui é também só para consulta, e eu tenho aqui também o que eu usei de álgebra na minha graduação, que foi a Introdução à Álgebra do Adilson Gonçalves, que só depois de muito tempo eu descobri que isso aqui é um passarinho, não um rosto na página, não sei o que vocês veem. Eu vejo um nariz com uma boca, mas aí depois pelo outro lado eu vejo um passarinho. Deixem nos comentários o que vocês veem. Esse livro aqui, ele é daqueles bem enxutos, soco na cara, definição, nanana. Eu lembro que
que o meu professor escrevia muito rápido na lousa e eu gostava então de ter o livro, e aí eu ia grifando o que ele ia passando na aula e fazendo do lado os comentários. Podia prestar atenção no que ele estava fazendo, e aqui estava exatamente a demonstração. Então essa página é um exemplo. Tipo, por exemplo, os teoremas que não estão enunciados aqui, eu ia adicionando com post-it, sabe? E isso me ajudava a ganhar um tempo e a conseguir prestar mais atenção no professor e não ter que copiar. Então, às vezes, essa é uma alternativa para vocês. E eu recentemente ganhei esse daqui de um amigo meu, do Nels, que é Elementos de Álgebra. Mas, recentemente, eu conquistei o meu Álgebra Comutativa em 4 movimentos também. Tô muito feliz. Acho o Erivel uma pessoa muito didática, escrevendo, gostoso ouvir ele falar. Ele tem algumas coisas que ele conversa aqui com a gente, né? E uma delas é como ler esse livro. E a primeira frase é com os olhos abertos de preferência. Além disso, ao longo de todo esse livro, utilizaremos as seguintes terminologias. E aí tem uma lista de terminologias, vou ler algumas. Claramente, não estou a fim de escrever todos os passos intermediários. Lembre, não devia ter que dizer isso, mas sem perda de generalidade. Farei apenas um caso e deixarei você adivinhar o resto. Verifique, essa é a parte chata da prova. Então você pode fazê-lo na privacidade do celular, quando ninguém estiver olhando. E para além disso, eu tenho os meus elementos de Euclides, a versão da editora Unesp. E outro que eu tenho aqui é o Grupo Fundamental Espaço de Cobrimento do Elon Lage. Assim, eu gostei do assunto, falei, me empolguei aqui. Esse livro é um livro um pouco mais acessível, posso ter ele na minha biblioteca particular. Então foi isso que eu fiz, eu trouxe ele pra cá. Esse livro que é o livro do Paul Erdős, com as mais belas demonstrações matemáticas. Ele também é uma edição da Blucher. Eu acho que a brincadeira desse livro aqui é que o Paul Erdős era conhecido por ser uma pessoa que gostava de demonstrações elegantes. Diz, né, quem andava com ele, que ele falava assim, tem uma demonstração mais bonita, mais elegante, mas tá lá no livro, lá no livro. E esse livro ele sempre referenciava, mas esse livro não existe. E aí que os alunos dele recolheram, quando ele faleceu, várias notas dele, arquivos e tudo mais, e fizeram o livro das mais belas demonstrações. E eu também recebi isso aqui de recomendação de um seguidor da Matemaníaca, na época que a gente estava em pandemia, a gente fazia o Discord da Matemaníaca. Tudo que eu li pontualmente, eu adorei. Assim, foi muito legal. Eu consigo saber exatamente o ano que eu li esse livro, porque coincidiu de que as épocas que eu tinha cabelo colorido, eu grifava os meus livros com a mesma cor do meu cabelo. Então eu sei exatamente que Júlia era aquela Júlia que estava lendo aquele livro. Eu tenho pessoas que não gostam de riscar, de dobrar a página e tudo mais. Pra mim, o livro é esse lugar que você se sente íntimo da literatura. Então, pra mim, vale tudo isso. Vale você conversar com o livro, vale você conversar com o autor. Sou a favor se o livro é seu, tá? Pelo amor de Deus, coisa de corno. Pegar o livro emprestado e usar ele como se fosse seu, gente. Não é seu. Emprestado. Então vou mostrar pra vocês os meus livros de divulgação científica, majoritariamente de matemática, mas tem, por exemplo, alguns. Esse daqui é uma edição recente na minha coleção de livros, na minha biblioteca. Eu tô muito animada para ler, mas eu ainda não li, que é Dinossauros Podem Ser Adestrados? E outras perguntas a um diretor de zoológico. Esse daqui é uma edição do SESI e é um livro muito bonito, tipo, as ilustrações são lindas, né? É esse que chama Tudo é Óbvio. Tem um asterisco e depois está escrito no asterisco desde que você saiba a resposta. E o legal é que ele fala sobre como o senso comum engana a gente. Então esse livro fala bastante sobre coisas de estatística, sobre sociologia. Ele é bem legal. Eu li ele em trechos também e os trechos que eu lembro dele são muito bons. E ainda nessa pegada de estatística, eu tenho aqui o Andar do Bêbado, que é basicamente o livro de cabeceira daqueles que gostam de estatística. E eu tenho também Os Números Não Mentem, que esse daqui foi um presente da Zahar. E ele também vai falar de questões mais estatísticas. Aí eu tenho aqui dois mais pro lado da física, que é esse daqui que chama E se? E aí são perguntas absurdas que um cientista se propõe a resolver. E o escritor, o cientista em questão aqui que se propõe a responder essas perguntas, é o criador do XKCD. Sabe aquele das tirinhas, que tem tirinhas todos os dias? Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Bom, agora a gente vai entrar numa fase de divulgação científica com títulos mais apelativos. Títulos que vão te prometer um tanto de coisa, mas entrega coisas legais. Eu sei que tem uma gama de livros que prometem muitas coisas no título, e eu tenho aqui em casa alguns, e eu mantenho os que eu gosto bastante, tá? Eu tenho aqui Por que o Café Esfria Tão Rápido. Ele não necessariamente tá nesse lugar de várias fórmulas, mas ele explica muita coisa principalmente de cálculo, de um jeito muito legal. Ele passa pelo dia a dia de um cientista e ele vai explicando o cálculo como aparece, né,
né, no meio do caminho. Temos aqui as 10 equações que regem o mundo. Então esse daqui também é um título legal. São fórmulas que a gente vê andando por aí, que as pessoas costumam responder como suas fórmulas preferidas. E ele faz aqui um apanhado histórico, contextualiza, apresenta o problema, né? Eu acho legal também. E na mesma pegada a gente tem as grandes equações. Esse daqui foi o meu primeiro livro de divulgação, foi o meu tio que me deu. Essa daqui é a história das fórmulas matemáticas mais importantes que os cientistas criaram. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro porque eu acho que foi meu primeiro contato com a divulgação científica, sabendo que era divulgação científica, sabe? E na mesma pegada, a gente tem as 17 equações que mudaram o mundo. O legal é que quando você tem vários títulos desse, você consegue entender o que um olhar de cada pesquisador, um olhar de cada cientista, para às vezes até para a mesma equação. E muito provavelmente eles têm uma interseção aqui de umas 7 equações. Então tem como você ver o olhar por 3 pessoas diferentes. Eu acho isso particularmente muito interessante. E aí a gente segue agora numa pegada problemas, atividades, listas de coisas. Então a gente tem aqui a Matemática das Coisas, ou Coisas da Matemática, do Matheus Gianni. Ele que me presenteou com esse livro, eu achei muito legal. Leitura rápida, fácil, colocar numa fila de banco. Meninos, isso daqui, ó, lê numa sentada. Na mesma pegada, Matemática Mortífera. Esse daqui também foi a editora Melhoramentos que me presenteou. A gente tem do querido Malbatarran, Matemática Divertida e Curiosa, coleção de puzzles, de atividades, de desafios, muito divertido, muito legal. E na mesma pegada de coleção de puzzle, a gente tem Incríveis Passatempos, o Insert tem vários desses livros que reúnem um tanto de desafio, problema, alguns eles se propõem resolver, outros não. E eu tenho também esse daqui que veio a cair no meu colo muito por acaso. Sabe aqueles lugares que você deixa um livro e pega outro? Que é sem enigmas diabólicos, mas é tudo baseado na obra do Dante Alighieri. Eu achei muito legal. Ele é dessas edições da Coquetel. Eu não sei se ainda tem ele por aí, andando por aí, dando sopa. Às vezes num sebo você encontra, né? E eu tenho também da Coquetel esse Turbine Seu Cérebro. Às vezes a gente vê esse tipo de livro, do tipo, desafios, puzzles pra fazer e melhorar sua capacidade de pensante, não sei o que lá. E às vezes são os desafios que você fica meio, não sei se gosta, não sei, estranho. Mas eu realmente gosto desse daqui. Tipo, às vezes eu pego várias ideias e, tipo, super legal, sabe? E ele separa por tipos de desafio. Então tem uns que são mais visuais, outros que são de memória, outros que são geométricos, sabe? Então eu particularmente gosto desse aqui. Que matemático tem muito esse apelo, né? Lista de coisas. Eu tenho aqui o Fantástico Mundo dos Números, do Ian Stewart, também presentinho da Zahar. Esse daqui vai contar a lista de coisas mais especificamente de números, né? Então curiosidades, problemas, história da matemática, tudo voltada para números. Eu particularmente gosto desse livro aqui também. Agora a gente vai para um lugar mais história da matemática. E aí o que eu tenho mais voltado para a parte de história da matemática aqui, eu tenho alguns livros do Prandini, ele que tem uns cursos bem famosos em São Paulo. Então eu tenho aqui Arqueologia da Matemática e Assim Nasceu o Cálculo. São livros fáceis de carregar, curtos, então legal para pôr no bolso, legal para poder levar e ler numa fila. E aí eu tenho mais 2 títulos. O primeiro é Fascinante História da Matemática. É um passeio dentro de um museu, então é uma coisa que eu gosto bastante. E como ele vê matemática nesse passeio. Mas eu acho que a proposta é válida, sabe? Eu acho que eu gosto dessa ideia. Eu gosto de olhar para o mundo ao meu redor e falar assim, como que eu modelaria isso matemática, como eu vejo isso matemática de uma forma não óbvia. Então, eu gosto. Eu gosto de ver outras pessoas fazendo isso também. Teorema do Papagaio, que vai contar a história. Ele é um bibliotecário e ele recebe de um amigo a sua biblioteca de matemática. A biblioteca do amigo, no caso. E aí ele se propõe a ler e a estudar as coisas que estão ali, né? Estão os livros que ele tá recebendo. E aí ele faz isso junto com os netos, com os filhos. Então é bem divertido, bem gostoso. Então é um romance que tem história da matemática e tem matemática. Então, bem legal. Fica aí a recomendação. Aqui uma outra categoria de livros que eu vou colocar assim, matemática e arte. Fazendo arte com a matemática. Eu achei isso aqui completamente por acaso, andando dentro de uma livraria. E eu simplesmente acho esse livro maravilhoso. Ele é um produto de uma pesquisa. Então ele é se eu não me engano, ele é uma dissertação de mestrado que virou livro. Primeiro que tem arte, tem matemática e também tem referência. Eu amo livro de divulgação que tem referência. Eu amo referências. Eu sei que nem sempre a gente consegue pôr porque tem limitações físicas no livro, mas quando tem eu fico tipo, muito obrigado. Muito obrigado. E esse daqui eu encontrei nesses lugares também de troca de livro, que você deixa um e leva outro. E aí deixei um e peguei esse daqui, a Matemática e a Mona Lisa. Não li, encontrei numa biblioteca, tipo assim, de um restaurante de comida por quilo. Enquanto tava na fila, eu encontrei, eu fiquei tipo,
é sério isso? E eu achei muito legal. Fora isso, eu também tenho aqui um Literatura e Matemática do Jacques Fuchs. Isso daqui é um tema que me interessa muito. Eu sei que ele já deu curso na escrevedeira e eu fiquei com muita dó de não ter conseguido fazer na época, porque eu tava fazendo os meus cursos no mestrado e eu não ia conseguir me dedicar o tanto que eu gostaria de dedicar. Então eu espero muito que eu tenha a oportunidade de fazer um curso com ele de novo, porque eu simplesmente amo esse tema e eu amo Jacques Fuchs. Eu recebi da Blucher também A Matemática Pode Ser Interessante e Linda, e ele é sobre Fibonacci, um tema que as pessoas amam, né? Uma imagem bem sugestiva também, o pessoal gosta de olhar Fibonacci na natureza. Ele tem atividades, ele tem exercício, mostra propriedade, então é um livro, tipo assim, não é um livro pra você ler, ai, tô relaxado e aprendendo uma matemática, não, isso daqui é um pouco mais mão na massa, um pouco mais conteudista, vai um pouco de afinco ler esse livro aqui. Agora, caminhando um pouco mais para romances matemáticos, livros realmente que tem uma história e tem matemática junto, eu vou colocar aqui Alex no País dos Números, foi um presente, e esse daqui é um que tá na minha lista de próximos a ser lidos também, então tô bem animada para ler ele. Eu gosto muito que tem essas referências bastante a Alice, e eu gosto muito do universo da Alice e tudo que ela proporciona, então. Um que eu vou passar rápido, porque vocês já me viram falando dele 1000 vezes, que é O Diabo dos Números, então, meu livro de cabeceira. Eu amo. Tio Petros e a Conjectura de Goldbach foi um dos meus... Digo recente leitura, mas já faz 2 anos, mas parece que foi ontem, de tão bom que esse livro, de tão legal que ele é, de tão marcante que ele foi pra mim. Então eu amo Tio Petros e a Conjectura de Goldbach, conta a história de um matemático pelos olhos do sobrinho dele. Nossa, meu pai outro dia falou assim, Ju, você não tava lendo pra mim aquele livro? Morro de vontade de ler ele, de terminar ele. E aí eu fiquei, nossa, que legal, meu pai se interessou, então é um livro legal. Esses todos que eu tô falando agora, né, que são romances matemáticos, é legal pra indicar pra qualquer pessoa. Homem que Calculava de Sebo. Preciso falar? Não preciso falar do Homem que Calculava. Temos aqui mais 2. Eu também falo muito do Planolândia, que é um dos meus livros favoritos de matemática, contextualização, matemática perfeita. O assunto que ele trata num romance é muito pertinente, é um assunto que eu amo, que é política. E por fim eu tenho um livro aqui, que inclusive esse livro eu tenho um tanto de conteúdo dele no YouTube, logo no início, que eu comecei a criar, porque eu falei de alguns desafios desse livro, do Pinóquio, no País dos Paradoxos, e eu acho muito legal contar pra vocês que o Alessio Palmeiro, que é o escritor desse livro, ele me escreveu um e-mail um dia agradecendo, e ele falou, olha, eu não entendo português, ele no caso é italiano, não entendo português, mas tenho certeza que você fez um excelente trabalho, inclusive talvez melhor do que eu mesmo, para poder divulgar a matemática e o meu próprio livro, né? Então achei muito legal, assim, esse reconhecimento, ele ter encontrado os vídeos e ter escrito pra mim, foi muito legal. São os meus livros favoritos no sentido de... é o meu tipo de divulgação favorita, romances matemáticos. É o Logicomics, então é um quadrinho sobre a história da lógica por meio de um discurso do Russell. Eu acho muito legal porque ele tem um comprometimento bem grande com a história matemática, ele faz adaptações na história matemática nesse discurso, mas no fim ele faz também ressalvas, tipo, olha, eu adaptei aqui, e ele conta isso pra gente, então eu acho isso muito louvável de um livro. 3 que eu ainda não li, que tem essa pegada também, ou flertam com essa pegada, é A Vida Misteriosa dos Matemáticos, do Celso Costa. Esse daqui também tá na minha lista de, tipo assim, ler pra ontem. Esse daqui, o Costa, é o matemático brasileiro que tem uma superfície com seu nome. Ele tem um livro de divulgação. Eu acho que não é o único, inclusive sinto que temos livros mais recentes dele também. Amor e Matemática, livro de cabeceira de matemática. As pessoas amam esse livro. Eu lembro que o Chico produzia conteúdo pro Blablalogia, falou comigo muito sobre esse livro na época. Ele teve um tempo em que ele era, tipo assim, prateleira de todas as livrarias. Faz jus, assim. Tudo que eu li dele eu achei muito bom. E eu tenho também, tá na minha lista de muitos próximos, porque como eu disse, minha parte favorita é o Cedric Teorema Vivo. Então a gente tem aqui um medalhista Fields, que tem um livro de divulgação traduzido pela SBM. Eu tenho muita vontade de ler. Tenho aqui o livro da matemática, então a gente tem um livrão bem robusto. Minha mãe que me deu ele de presente de aniversário, que cada página é uma coisa diferente de matemática e tá organizado de forma cronológica. Tem desafios, tem problemas, tem curiosidades, tem pessoas. E o que eu acho mais legal é que ele tem, embaixo desse textinho, ele tem um ver também, e aí tem os assuntos dentro desse livro que são relacionados com o assunto que ele tá falando nessa página. Textos curtos, fáceis de chamar a atenção, imagens lindas, um ótimo, ótimo livro para ter em casa de matemática. Eu tenho aqui também o romance das equações algébricas, que está na minha lista de próximos, então ele também vai ficar aqui. Eu acho que ele entra nessa categoria aqui de livros que seria dentro dos meus favoritos, mas eu não vou pôr eles aqui porque esse vai ficar à mão, porque vai ser um dos meus próximos a serem lidos.
Livro premiado, hein? Ganhei o Jabuti. Eu tenho esse daqui que eu amo também, porque eu amo o assunto geometrias não euclidianas, então esse daqui é um convite às geometrias não euclidianas, eu comprei num evento, amo também de paixão. Livro super gostoso para poder falar de uma forma mais leve as geometrias não euclidianas, um assunto que interessa muitas pessoas. Tenho aqui também Topologia Geométrica para Inquietos, livro recente esse daqui, da Eduz, fácil de encontrar por aí. Acho simplesmente maravilhosa a forma que ele aborda, eu li metade dele e eu acho muito legal, ele fala de Pac-Man, ele fala de coisas da vida e fala de coisa muito séria de matemática, então gosto bastante. E aí junto tenho Números Irracionais e Transcendentes, na verdade esse daqui é mais um livro de consulta, eu acho que ele estava aqui porque não cabia no outro lado. Eu tenho esse livrinho que foi doação, de quando eu estava no IMPA, de uma introdução informal à topologia e superfícies, é um assunto que me tem bastante interesse como divulgação, assim. Eu tenho tópicos especiais em álgebra porque eu gosto muito de álgebra. Eu tenho esse traço de personalidade, então eu gosto muito de álgebra. Tenho aqui um livrinho, vamos dizer assim, eu acho que isso daqui é legal para complementar um ensino médio, sabe? Comecei a graduação agora, quero entender o que essas pessoas fazem, mas não é um livro texto, tipo, formal, um curso, sabe? Mas curiosidades, é legal. Eu mesma, com medo disso tudo, acabo emprestando só pra quem eu sei onde mora, porque eu posso ir lá cobrar o livro. Um negócio de não devolver, né? Livro. Galera é foda, né? Ana, rapaziada, é foda. O que você tá rindo? Você já fez isso? Não! Amiga? Não, eu nunca fiz isso. Eu tô rindo que eu pego suas meias. Essa não é sua, Ah, não. tá. Ó, esse Viagem de Gulliver é seu, né? O Viagem de Gulliver é meu. Como saber se eu li um livro? E sim, esse daqui é o livro do irmão do Jorel. Já estamos aqui em um outro dia, em uma outra casa. Já tem metade das coisas tudo empacotada. Eu vim pra mostrar os meus últimos livros, que são os livros que eu tenho sempre à mão. Eu vou começar mostrando pra vocês como resolver problemas matemáticos, uma perspectiva pessoal do Terence Tao. Esse daqui também é um livro da SBM. Eu particularmente gosto muito dele, eu gosto muito da abordagem que o Terence Tao traz nesse livro. O Terence Tao é um medalhista Fields, né, e começou a vida dele com Olimpíadas, então tem esse olhar, né, de resolver problemas de várias formas diferentes, de vários tipos de problemas diferentes. A gente tem aqui também Arte de Resolver Problemas do Poli, é um clássico, né, pra quem tá aí na educação, na matemática. Tenho aqui também Mágicas Matemáticas e Outros Mistérios. Esse daqui foi um presente do Sampaio, e eu estudei com o filho do Sampaio nas minhas disciplinas do mestrado. Esse daqui é da EduFiscar, né, e tem vários, enfim, eu lembro que tem várias mágicas e tudo, porque o Sampaio escreve esse livro junto com o Malaguti, que também é bem conhecido pelas mágicas matemáticas. Inclusive, eu fiz várias oficinas dele em semanas de licenciatura e tudo mais. Esse daqui é outro que eu tenho sempre à mão também. Ele é referência de vários dos meus vídeos, né? E de vários temas que eu trago e abordo aqui. Uma bíblia pra mim, o Mentalidades Matemáticas da Jo Boaler. Eu simplesmente amo a Jo Boaler, defendo muito o que ela faz pra gente contemporaneamente, né? Com educação e principalmente educação matemática. Temos aqui também um mais voltado para a história da matemática, que é a Matemática através dos Tempos. Eu simplesmente amo esse livro, Blucher. Então a Blucher sempre vai trazer esse livro com bastante referência, um livro bem contextualizado, né, com informações densas, mas de uma forma bem acessível. Então eu simplesmente amo e defendo muito, uso muito esse daqui, principalmente a questão histórica, porque como eu gosto, como tem referência, eu confio, né? Então eu uso bastante esse daqui. E ainda em história, esse daqui eu ganhei de aniversário esse ano, que foi História da Matemática, né, do Boyer. Então acho que vocês já devem ter visto ele andando por aí em algum momento da vida de vocês. Eu já consultei muito eles também é um livro que a Blucher traz para o Brasil. Outro que eu amo muito é esse Um Convite à Matemática, do Daniel Cordeiro de Moraes Filho, também uma edição da SBM. Esse daqui eu indico muito para quem quer entender mais o que é um teorema, o que é um axioma, tipos de demonstração. Então, se você tá aí começando uma matemática ou tá querendo começar uma matemática e entender o que é isso que a gente fala, uma ótima referência. Vários dos meus vídeos também, que eu tenho vídeo, o que é um axioma, o que é uma definição, esse daqui é uma das minhas referências bases, tá bom? Da mesma coleção, eu tenho o meu professor de matemática e outras histórias do Elon Lages. Eu acho que ele traz vários problemas matemáticos aqui que você não vê em outros livros que prometem te mostrar 17 problemas, sabe? Coisas assim. Eu acho que são bem originais. O Elon é bem feliz na escolha de problemas desse livro aqui. Tem um aqui também, Matemática das Coisas, do Nonocrato. Esse daqui é um português. Eu ganhei esse livro de presente de uma amiga que fez graduação comigo. Na verdade, eu fazia licenciatura e ela aplicada, mas éramos contemporâneas e foi um presente muito especial. E é um livro que eu tenho muito carinho.
carinho, porque ele tem várias coisas de matemática que ele fala aqui relacionado à arte, e é uma coisa que eu amo, e eu também acho que ele é muito feliz na escolha dos temas. Não é tipo esses livros que você vai pegar de várias coisas de matemática e elas têm uma interseção gigantesca, porque é meio que um livro é uma cópia do outro, então é bastante original esse livro aqui, eu gosto muito do que ele traz. É um desses que tem uma interseção bem grande com vários outros livros que tem várias capas, né, parecidas, mas eu gosto muito desse daqui, da forma que ele trata esses temas, que é 50 ideias de matemática que você precisa conhecer. Eu sei que ele tem de vários outros assuntos. Ju, você conhece dos outros assuntos? Não conheço da psicologia ou da física, da quântica, sei lá, tem 50 ideias de vários temas diferentes. Eu recomendo da matemática, eu acho legal a forma que ele traz. Curto, mais denso, com bastante informação, sai um pouco do óbvio das coisas, mas tem todas as coisas óbvias que a gente espera de um livro desse, então acho que ele cumpre um bom papel nesse sentido. E aqui, Math Without Numbers, esse daqui também foi um presente que eu ganhei de aniversário, inclusive ganhei esse daqui de presente de aniversário de um de vocês, porque foi de lista de presente de aniversário que inscritos me enviaram presentes, e eu simplesmente amo e defendo muito esse livro. Math Without Numbers, ele só tem em inglês, simplesmente acabou a câmera. A câmera acabou, é isso, não tem mais câmera. Então ele separa em várias áreas, que é topologia, análise, álgebra, fundamentos e modelagem. E é muito gostoso ler esse livro. É muito gostoso. Ele traz um olhar tão legal e com uma linguagem tão divertida. Bom, acho que agora vocês conhecem a versão mais atualizada da minha biblioteca. Pode ser que quando eu mude pra obra-prima, bom, já tenham novos livros e a gente possa refazer esse vídeo. E se eu estiver errada, né, e vocês estiverem de fato interessados nas coisas que eu gosto, para além da matemática, para as coisas que são de literatura, os meus quebra-cabeças e jogos, e provavelmente meus livros de educação, que são as coisas que eu não vou mostrar aqui agora, né? Deixem nos comentários quando eu estiver chegando na obra-prima com os meus livros e for desempacar eles, eu posso criar esse conteúdo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo para vocês e bons estudos. Ah, tem outros vídeos aqui do lado. Só clicar e ir lá assistir os vídeos.